Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No banho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. As asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Ismalha é sempre assim. É um corpo que se banha em luar, é alguém que queria ver a lua do céu e a lua do mar. E se desfecha num suicídio trágico, a morte da mulher, a perda da figura amada. Este poeta teve bem mais do que 10 filhos e uma união matrimonial formidável, mas a marca supersticiosa, simbolista, nostálgica, saudosista de Constança sempre nutriu a vida de Alfonso de Guimarães e das boas terras mineiras, que são reconhecidas pelo arcadismo, mas que ao visitar Ouro Preto, também é necessário que você observe com carinho a figura deste singular poeta do simbolismo brasileiro. Na sequência, vamos ao pré-modernismo. Com o pré-modernismo, muitas coisas mudando. Século XX, 1902. Os ares simbolistas ainda se faziam presentes. Sim, o simbolismo não termina exclusivamente. Já intensificamos isso, já ratificamos com você que não é simplesmente passar a régua e fechar, negativo. Aliás, me permita usar essa figura, uma figura de retórica mesmo, mas que serve um pouquinho para aquilo que eu penso. Imagine uma grande panela. Eis ali a panela, aquela panela gostosa para se fazer uma boa sopa, para se fazer uma grande feijoada, para se fazer aquele mingau agradável, e se você quiser uma polentinha, já deu fome. Mas pense nisso, pense nessa panela e coloque ali dentro um ingrediente romântico que ainda existia, outro ingrediente realista, mais um naturalista, ingredientes parnasianos aos montes e ingredientes simbolistas. E como se não bastasse tudo isso, o tempero é o modernismo explodindo em todo o planeta, na Europa, continuamente, influenciando Portugal e, em consequência, todo o Brasil. Costuma-se dizer que o pré-modernismo é uma espécie de panela, e é uma panela aglutinando várias tendências. Daí ser um período tão complexo, mas para nós brilhante. Brilhante porque faz surgir um pequeno grupo de 5 autores que são formidáveis e não podem ser esquecidos. Aqui um registro que precisa sempre pautar a nossa conversa sobre o pré-modernismo. Em muitos livros didáticos, os nossos professores e você mesmo, estudante, que se aprofundar no assunto da literatura, encontrará o poeta Augusto dos Anjos como um participante do simbolismo. Há uma pequena verdade aí, mas a verdade maior é que ele é um poeta tão diferenciado, ele é um poeta tão fora do contexto que ele não pode ser classificado como simbolista, embora alguns dos seus poemas tragam simbologias, imagens, e daí a conceituação. Por favor, aceite a nossa modesta opinião dizendo que o poeta Augusto dos Anjos é um participante, aliás, o mais importante deles, da vida, da poesia, da gênese pré-modernista, que desponta em 1902 e se estende até 1922. Quando olhávamos, então, para o marco inicial do simbolismo, não perca de vista, em 1893 surge o simbolismo com Missal e Broquéis, 2 trabalhos poéticos. Missal, poemas em prosa, Broquéis, versos, de Cruz e Souza. Agora, quando olhamos para o pré-modernismo, o marco inicial é em 1902, essencialmente com a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Por quê? Porque há 4 prosadores. Se o grande poeta é Augusto dos Anjos, o poeta da decomposição, o poeta do amoníaco, o poeta das carnes podres, da carnificina, do sangue jorrando, e por isso para muitos o mais nojento dos poetas brasileiros, mas eu não diria isso, eu diria que ele é singular, sim, e a sua poesia é marcada por essa singularidade, é possível perceber nos 4 prosadores caminhos díspares. Euclides da Cunha e a história de uma das grandes revoltas brasileiras, para muitos a maior de todas, como se fosse a história de um povo, do povo nordestino. Um livro que você consegue ler uma vez na vida, Os Sertões, dado o seu volume de mais de 600 páginas e a sua divisão, olhando para a terra, olhando para o homem, olhando para a luta, propriamente no confronto entre os florianistas e a gente de Antônio Conselheiro.
Então, olhamos para Euclides da Cunha sob esse viés. Quando pensamos em Monteiro Lobato, José Bento, há de surgir a literatura em São Paulo. E a literatura voltada para o Jeca Tatu, o Zé Brasil. Na sequência, vale a pena pensarmos também em Afonso Henriques de Lima Barreto. E o Rio de Janeiro passa a ser o palco. A crítica à sociedade é virulenta. E como se não bastasse tudo isso, ainda temos a figura de Graça Aranha em seu romance tese chamado Canaã. Comecemos por Euclides da Cunha. E vale a pena. De antemão, avisamos que no programa seguinte é que teremos esse belo desfecho, pois o pré-modernismo merece toda a consideração, sim. Mas vamos a Euclides da Cunha. Ora, Euclides da Cunha se transformou no primeiro correspondente de guerra, genuinamente brasileiro. E lá vai Euclides da Cunha cobrir uma revolta. Uma revolta que começou com um homem que era anti-republicano, um monarquista em potencial e queria manter os seus costumes, as suas tradições. Então ele se afasta, vai para bem longe, vai para o interior da Bahia e ali funda um povoado, um arraial, um grupelho, vamos assim dizer, de pessoas modestíssimas, sem a forma neurastêmica dos litorâneos que somos nós, especificamente das grandes cidades próximas ao litoral, mas ali estavam eles afastados de tudo e de todos e queriam viver a sua vida independentemente da República. Esse é o problema. Era um pequeno buraquinho, sabe aquela pele que você retira? Aquela pelezinha que às vezes está assim e você puxa, é tão pequenininha, ela não incomoda diante de um corpo, mas quando você cutuca tem uma dorzinha leve, dorzinha assim. Era mais ou menos dessa forma, a República se sentia incomodada com Canudos. E era necessário dissipar aquela manifestação porque a feridinha podia se transformar numa chaga, e ao se transformar numa chaga, causar a perda de um membro, e se causa a perda de um membro, daqui a pouquinho corta ali a cabeça, retira-lhe, extirpa-lhe o céfalo, o cerebelo, e aí acabou tudo. Quer dizer, havia uma precaução, um medo, um temor, uma angústia de que Canudos fosse exemplo para outras situações. Então dissipemos tudo isso. Mas dissipemos de que forma? Usando a força. Na verdade, o livro de Euclides da Cunha há de ser, em seu desfecho, a parte principal, a luta, deixando a terra difícil, deixando a figura do homem corajoso, mas ela há de ser fundamental quando se especializa em observar a luta inglória dos homens bem armados, bem nutridos, saudáveis, contra aquela gente modesta, usando mosquetões, usando facões e foices, mas defendendo o seu direito de ser feliz. Há uma destruição dessa gente e inúmeras mortes, mortes cruéis. Há alguns anos, antropólogos estiveram na região de Canudos, nas ruínas de Antônio Conselheiro, e ali observaram várias ossadas, e ao retirar as ossadas, uma marca em comum com essas ossadas, perfurações na nuca, subentendendo através dessas perfurações execuções sumárias, encostar o rosto na terra e receber o tiro de fuzil na cabeça. Então, também ratificando, confirmando aquilo que Euclides havia dito. O desfecho de Euclides é triste. Após ter escrito todo esse livro, que é um livro histórico nesse país, volta para casa, tem a traição da sua esposa diante do próprio nariz, estabelece um duelo com esse homem que traiu a sua confiança e ali acaba morrendo naquele duelo, infelizmente deixando a grande marca de Os Sertões, mas sem estender um pouco mais essa boa fala da obra literária de Euclides da Cunha. É o marco inicial do pré-modernismo. No próximo programa, a nossa conversa continua sendo do pré-modernismo, mas olhando para 3 prosadores: Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha. Em especial destaque para Afonso Henriques de Lima Barreto, a sociedade carioca, a criticidade, a acidez do texto de Lima Barreto e a verve inovadora e maravilhosa do criador do Jeca, do Zé Brasil, de Urupês, Cidades Mortas e do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a figura de José Bento Monteiro Lobato. Até o próximo programa. Muito obrigado por conviver com o Projeto Eureka, que pede sempre essa licença carinhosa para colaborar contigo em favor da educação e em favor da literatura, que é maravilhosa. Se você não conhece esses autores, leia. Todos eles valem muito a pena. Você há de se sensibilizar com esses autores e há de se inquietar com a poesia de Augusto dos Anjos. Até o próximo programa.